Este pode ser um momento crucial que transforma totalmente o rumo da sua existência. Os recursos financeiros que você tanto almeja não estão em algum lugar inalcançável. Eles simplesmente esperam pelo instante em que você se ergue com bravura, enfrenta a realidade com convicção e afirma sem hesitar: chegou a minha vez. Não faz sentido continuar observando outras pessoas alcançando a prosperidade enquanto você fica se perguntando quando será a sua oportunidade. Seu momento é justamente agora. A fartura não escolhe os mais privilegiados pela sorte. Ela se revela àqueles que demonstram maior clareza de propósito. E se você está aqui neste instante, é porque dentro de você pulsa uma energia que recusa aceitar uma vida medíocre e restrita. Inspire profundamente, eleve sua frequência vibracional e prepare-se, pois o cosmos está preparado para entregar em suas mãos muito mais do que você consegue conceber. Quero abrir meu coração com você que acompanha o canal Lei da Atração desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma: postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração: contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda: Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de avançarmos, quero que você proclame ao universo a sua riqueza interior. Registre nos comentários: eu possuo uma mentalidade milionária, porque tudo tem início na forma como você escolhe raciocinar. Quando sua consciência se harmoniza com a abundância, sua experiência externa passa por uma metamorfose. Permita-se sentir essa verdade ecoando dentro do seu ser e deixe que ela transforme suas convicções. Estarei aqui marcando seu comentário com um coração como símbolo de incentivo à sua trajetória. A caminhada em direção à prosperidade autêntica transcende os limites da mera acumulação de posses materiais. Trata-se de uma revolução profunda na mentalidade e na essência espiritual. É reconhecer que o capital não é apenas um objeto tangível, mas uma ferramenta sagrada confiada a nós para amplificarmos o bem no planeta. Quando absorvemos essa sabedoria, compreendemos que cada escolha econômica carrega uma frequência que ressoa diretamente no fluxo de riqueza que nos envolve. Ao nos sintonizarmos com princípios de doação, de contribuição e de aplicações conscientes, algo extraordinário se manifesta. Oportunidades surgem, rotas se esclarecem e novas possibilidades se revelam. Tudo se inicia com um reajuste interior. A maneira como você interage com o dinheiro espelha a vibração que domina a sua existência. Se o receio ou a incerteza orientam suas decisões, essa energia retorna na mesma proporção. Porém, ao adotar uma atitude de segurança de quem reconhece que o fluxo é perpétuo e sem limites, você cria um campo magnético capaz de expandir sua realidade. Esse campo se fortalece através de práticas cotidianas. Substituir raciocínios limitadores por afirmações poderosas é um ato potente de reprogramação interior. Por isso, repetir frases como "eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e a riqueza flui até mim com naturalidade" possui efeito concreto. Essas palavras funcionam como códigos que destravam novos patamares de consciência, dissolvendo convicções antigas que associavam o dinheiro à culpa, egoísmo ou complicações. Transformar a mentalidade é como preparar o terreno fértil onde a abundância brota. Contudo, esse florescimento só se mantém quando é nutrido pela sabedoria. Ter recursos é uma bênção,
mas aprender a utilizá-los com propósito define o verdadeiro agente de prosperidade. As Escrituras, especialmente no livro de Provérbios, ensinam que devemos honrar o Criador com os primeiros frutos da nossa receita. Esse princípio vai muito além do simples ato de doar. Ele nos convida a viver em gratidão e reverência em cada ciclo financeiro, demonstrando ao universo que estamos preparados para receber ainda mais. Esse posicionamento pode parecer desafiador no início, sobretudo para aqueles que cresceram imersos em crenças de escassez, mas se torna libertador. Imagine uma semente. Ela não frutifica instantaneamente. Precisa de cuidado, paciência e entrega. O mesmo se aplica aos investimentos espirituais, pessoais e comunitários. Se você está apreciando este vídeo, clique no botão Valeu localizado aqui abaixo e apoie o nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para continuarmos oferecendo conteúdos de qualidade e ajudando cada vez mais pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros. É importante recordar que a abundância não se limita ao campo material. A verdadeira riqueza se expressa em saúde vibrante, em relações harmoniosas, em clareza de propósito e em realização pessoal. Dentro desse cenário, o dinheiro é apenas um meio, nunca o destino final. Ele proporciona liberdade, sim, mas principalmente amplia sua capacidade de servir e transformar o ambiente ao seu redor. Quanto maior é a sua disposição de contribuir, maior será a colheita que virá até você. Esse é o ciclo natural da prosperidade. Entretanto, muitos tropeçam porque não respeitam o ritmo da abundância. Querem acelerar os resultados, confiam em soluções ilusórias ou desanimam quando os frutos não aparecem de imediato. Porém, a riqueza verdadeira e duradoura nasce em harmonia com o tempo do universo. Paciência e perseverança são sinais de maturidade espiritual. Quando você caminha com confiança, sem ansiedade, percebe que tudo se encaixa no momento exato. O que antes parecia impossível ou lento se revela como parte da preparação. A colheita verdadeira é destinada àqueles que semearam com fé, mesmo quando ainda não enxergavam os frutos. Outro aspecto fundamental dessa jornada é proteger-se contra a mentalidade de escassez. A preocupação constante, o medo de perder o que já conquistou ou a sensação de urgência são indícios de desconexão com o fluxo da abundância. É preciso enfrentar esses padrões limitantes. Ao assumir uma postura firme e fundamentada na fé, sua realidade externa começa a refletir sua nova vibração interna. É como se o universo reconhecesse sua mudança e, em resposta, abrisse caminhos inesperados. O que antes parecia bloqueado começa a fluir com naturalidade. Mas para que isso aconteça, é essencial encarar e curar feridas emocionais que ainda atuam nos bastidores. Podem ser experiências dolorosas do passado, traumas associados ao dinheiro, ou frases ouvidas na infância que limitam até hoje sua percepção de merecimento. Essas marcas, por vezes invisíveis, precisam ser iluminadas e ressignificadas. O primeiro passo é aceitar que elas existem e que você não é definido por elas. É justamente neste ponto que os verdadeiros transformadores de realidade se destacam. Eles enxergam o dinheiro como um aliado estratégico, jamais como inimigo. Em vez de lutar contra o fluxo natural, adaptam-se, criam mecanismos inteligentes e estruturam sistemas que continuam funcionando mesmo quando não estão presentes. Esse é o verdadeiro sentido de deixar um legado. Construir algo que produza valor constante, independente da sua presença física. E você pode iniciar esse processo hoje, mesmo de forma simples. Pequenos gestos diários, quando guiados por intenção clara, geram transformações grandiosas ao longo do tempo. Um detalhe que poucos percebem, mas que exerce enorme influência, é o ambiente. Prosperidade também é nutrida pelas conexões. Quando se convive com pessoas presas à mentalidade de escassez, é inevitável absorver esse padrão. Mas quando você se cerca de indivíduos que vivem em expansão, sua energia se eleva junto com a deles. Participar de grupos, comunidades e círculos que compartilham valores de crescimento coletivo acelera sua própria trajetória. Ninguém alcança o cume sozinho. Todos precisamos de incentivo, apoio mútuo e troca de experiências valiosas.
Durante o caminho é essencial celebrar cada pequena vitória. Reconheça suas conquistas com gratidão. Esse ato de valorização do presente fortalece a confiança no futuro. Quando você aprende a festejar o agora, mesmo sem ter conquistado tudo o que deseja, abre um campo vibracional que atrai ainda mais realizações. Se este conteúdo já tem inspirado sua vida, considere tornar-se membro do canal. Quem se junta à comunidade recebe acesso a benefícios exclusivos, materiais especiais e a oportunidade de se conectar ainda mais com outras pessoas que também estão transformando sua vida financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique e faça parte desta jornada de prosperidade e crescimento. Volte sempre àquela afirmação que compartilhamos. Eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e o dinheiro flui abundantemente para mim. Se ainda não a tornou parte da sua rotina, comece hoje mesmo. Declare com fé, escreva, fale, sinta. Essa prática, apesar de simples, tem poder extraordinário. Jamais esqueça também do que está escrito no livro de Provérbios no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Mais do que uma orientação espiritual, esse trecho é um lembrete de que a prosperidade se edifica sobre gratidão, honra e propósito. Quando transformamos o dinheiro de objetivo final em instrumento para realizar o bem, tudo se transforma. A abundância deixa de ser uma meta distante e passa a ser a consequência natural de uma vida guiada pelas leis divinas. Por isso, deixo aqui um chamado sincero. Mantenha-se firme em sua jornada. Cada escolha consciente que você realiza tem poder de alterar o seu destino financeiro. Continue aprofundando-se nesses ensinamentos, aplicando-os com intenção em sua rotina e compartilhando essa luz com outros que também desejam prosperar. No fim das contas, prosperidade verdadeira não está apenas no que você conquista, mas na pessoa em que se transforma ao longo do processo. Unidos, podemos dar início a um movimento global de abundância, onde cada ser humano tenha a chance real de viver a vida com que sempre sonhou. O universo age com suavidade, mas com precisão perfeita. E quando você compreende as leis invisíveis que regem essa energia, tudo conspira ao seu favor. A prosperidade nunca foi privilégio restrito a poucos. Ela está ao alcance de qualquer um disposto a mudar sua maneira de pensar. O primeiro passo é entender que o dinheiro não possui moral própria. Ele não é essencialmente bom nem mau, mas sim uma energia neutra, um instrumento de troca que expressa exatamente o que carregamos internamente. Quando alguém teme perder recursos, esse medo ergue uma barreira energética que bloqueia novas oportunidades. Por outro lado, cultivar pensamentos de abundância cria uma vibração magnética que atrai soluções inesperadas, relacionamentos valiosos e recursos extraordinários. Tudo depende da forma como você se posiciona emocionalmente. Se encara suas contas com angústia ou reclama constantemente da escassez, alimenta o ciclo da falta. Mas se substitui esses padrões por gratidão, esperança e confiança, inicia uma transformação radical na sua relação com o dinheiro. Gratidão, inclusive, é uma das práticas mais poderosas para prosperar. Ao agradecer sinceramente pelo que já possui, mesmo que pareça pouco, você envia um sinal claro ao universo de que está pronto para receber mais. Essa postura abre portas que antes pareciam trancadas. Outro ponto essencial é a prática da visualização criativa. Separar alguns minutos do seu dia para imaginar com nitidez e riqueza de detalhes situações de prosperidade alinha sua mente com essa realidade. Esse exercício não é apenas motivador, é profundamente eficaz, porque a mente subconsciente não distingue entre o que é vivido fisicamente e o que é intensamente imaginado. Quando você se vê recebendo recompensas financeiras, fechando bons negócios, ampliando seus projetos ou expandindo sua carreira, está programando o cérebro para identificar e atrair oportunidades compatíveis com essa visão. Quanto mais detalhes usar na visualização, mais forte será o poder de manifestação. Ainda assim, é fundamental lembrar que prosperidade real não se mede apenas pelo saldo bancário, mas pela forma como você emprega seus recursos para deixar um legado de impacto. As escolhas diárias revelam seus valores mais profundos. Quando decisões financeiras estão em sintonia com causas nobres,
como ajudar quem precisa, apoiar projetos importantes ou promover o bem-estar coletivo, você se conecta a uma força superior que transcende o individual. Essa cooperação gera uma sensação de realização muito maior do que o simples acúmulo de bens. Nesse ponto, muitos enfrentam seus maiores bloqueios, as crenças limitantes. Frases como "dinheiro não nasce em árvore" ou "só enriquece quem explora os outros" foram transmitidas por gerações e até hoje aprisionam milhares de pessoas. Superar essas ideias requer consciência e coragem. É preciso revisitar memórias, compreender de onde surgiram essas crenças, talvez de comentários repetidos na infância ou de exemplos negativos dentro de casa. Independentemente da origem, você não precisa carregar esses fardos para sempre. Antes de seguir adiante, declare ao universo sua abundância. Escreva nos comentários: "Eu sou próspero", porque tudo se inicia na forma como você pensa. Se sua mente se ajusta à riqueza, sua realidade se transforma. Escreva: "Eu sou próspero" e sinta essa verdade pulsar em você. Vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua caminhada rumo à prosperidade. A libertação acontece quando você substitui pensamentos limitantes por afirmações positivas, consistentes e cheias de verdade. Dizer a si mesmo todos os dias que é digno da riqueza, que a abundância é seu estado natural e que o universo apoia seus esforços é um ato profundamente transformador. Tenha clareza de que esse caminho não será sempre linear. Curvas inesperadas aparecerão, dúvidas surgirão e desafios se farão presentes. Alguns planos não sairão como esperado. No entanto, cada obstáculo traz uma lição valiosa. Os verdadeiros vencedores sabem que os erros fazem parte do processo e que é a partir deles que a sabedoria se consolida. Em vez de se entregar ao medo diante das dificuldades, escolha encará-las como convites à evolução. Cada obstáculo pode servir como ferramenta de aperfeiçoamento dos seus planos, de reajuste das suas estratégias e de fortalecimento da sua determinação. A persistência é, sem dúvida, um dos ingredientes mais preciosos na construção de grandes vitórias. Outro pilar fundamental para edificar uma vida próspera é aprender a diversificar as fontes de receita. Apoiar-se exclusivamente em um único salário, sobretudo em períodos de instabilidade, pode limitar seu crescimento. Buscar alternativas como investimentos conscientes, iniciativas próprias ou o desenvolvimento de talentos que gerem retorno financeiro amplia de forma significativa as possibilidades de expansão econômica. Cada novo canal de renda se transforma em uma porta a mais para que o fluxo da prosperidade se manifeste. É importante lembrar que não existem fórmulas mágicas nem enriquecimento instantâneo. O verdadeiro sucesso é fruto de escolhas conscientes e de ações consistentes repetidas ao longo do tempo. Uma prática extremamente poderosa para fortalecer sua conexão com a abundância é exercitar a generosidade. Muitos hesitam em compartilhar tempo, conhecimento ou recursos financeiros por medo de ficar sem. Essa resistência, entretanto, acaba gerando justamente o que se deseja evitar: estagnação. Quando você oferece o que tem, mesmo que ainda pareça pouco, envia ao universo uma mensagem clara: "Eu confio no fluxo". Esse gesto realizado com sinceridade é capaz de multiplicar bênçãos de formas surpreendentes. Além disso, ao contribuir para que outros prosperem, você ativa um ciclo virtuoso de crescimento coletivo que inevitavelmente retorna até você em formas inesperadas. Ainda assim, jamais perca de vista a importância do equilíbrio. Buscar o crescimento material é legítimo e necessário, mas não deve consumir todas as suas forças. Preserve sua saúde, valorize os vínculos afetivos, reserve tempo para o lazer e envolva-se em atividades que despertem alegria. Uma vida verdadeiramente próspera é aquela em que corpo, mente, alma e finanças caminham em harmonia. É nesse estado de integração que floresce a paz interior e se instala a sensação de completude. Quando se vive com gratidão, propósito e intenção, compreende-se que a riqueza genuína está mais em ser inteiro do que em possuir muito. É essencial permanecer aberto à transformação contínua, pois o universo constantemente oferece novas oportunidades, novos caminhos
e novas possibilidades. A cada decisão consciente, você constrói uma nova realidade. Se neste momento você atravessa dificuldades financeiras, saiba que isso não determina quem você é. A jornada rumo à liberdade econômica começa com um ato de coragem: decidir reassumir o comando da sua vida financeira. Mais do que simplesmente cortar despesas ou procurar aumentar a renda, é indispensável mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e o seu papel como administrador dele. É natural sentir-se pressionado diante de cobranças e compromissos, mas cair no desespero ou na autopiedade não resolve nada. O que realmente importa é compreender que cada pequeno gesto tem valor. Cada dívida quitada, por menor que pareça, representa um passo sólido rumo à liberdade. A consciência de abundância não ignora os problemas. Pelo contrário, encara-os com fé, sabedoria e clareza. Dívidas não são sentenças definitivas, mas reflexos passageiros de escolhas passadas. E toda escolha pode ser refeita. Ao olhar para sua realidade com compaixão, sem se julgar, você cria espaço para aprender e reconstruir. O mais importante é perceber que sua capacidade de gerar soluções é infinitamente maior que qualquer obstáculo que esteja diante de você. Agora, quando uma mentalidade próspera se une a práticas consistentes de afirmação, uma nova realidade começa a se formar diante dos seus olhos. As palavras carregam um poder invisível, mas extremamente eficaz. Quando você declara frases como "minha vida é reflexo da abundância" e "todas as minhas dívidas se dissolvem com facilidade", você emite uma frequência de confiança que desperta forças sutis, capazes de transformar o invisível em realidade concreta. Mesmo que os frutos não surjam imediatamente, repetir tais declarações com fé é como semear a terra. A colheita sempre virá. A verbalização constante dessas verdades reprograma a mente subconsciente e abre espaço para enxergar soluções e oportunidades onde antes só existiam barreiras. Mas não basta apenas falar. É indispensável agir de maneira coerente. Pequenas práticas, como revisar os hábitos financeiros diários, têm o poder de restaurar por completo sua saúde econômica. Ao observar com atenção para onde seu dinheiro está sendo direcionado, você identifica gastos desnecessários e descobre alternativas mais conscientes, sem abrir mão da qualidade de vida. Esses ajustes, ainda que pareçam modestos, fortalecem um fluxo financeiro mais equilibrado e sustentável. Quanto mais cedo você começar a aplicá-los, mais rapidamente verá os resultados se tornando palpáveis. E para quem deseja expandir a realidade, aprender novas habilidades é um passo inegociável. O mundo está em constante evolução, e quem deseja prosperar precisa acompanhar esse movimento. Investir em conhecimento por meio de estudos, leituras e experiências práticas aumenta seu valor no mercado e abre portas para fontes adicionais de renda. Quanto mais preparado você estiver, maior será sua capacidade de adaptação às mudanças e maior será também sua criatividade para encontrar soluções diante dos desafios. A sabedoria atemporal contida no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 28, nos lembra que o trabalho honesto possui um propósito muito mais elevado do que apenas gerar lucro. Ele nos capacita a estender a mão a quem precisa. Esse princípio revela a verdadeira missão do dinheiro: transformar vidas. Ao repartir aquilo que possui, você não apenas manifesta gratidão pelas bênçãos já recebidas, mas também passa a participar ativamente de um ciclo generoso de prosperidade. Nesse movimento, você se transforma em um canal por onde os recursos do bem fluem livremente. Essa energia circula e sempre retorna multiplicada. Valorizar cada etapa dessa jornada é fundamental. O pagamento de uma dívida, a liberação de um financiamento ou a conquista de uma reserva financeira representam marcos que merecem ser celebrados com alegria. Cada pequena vitória é um lembrete de que você está caminhando para a frente, mesmo que ainda não visualize o destino final com clareza. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: "O dinheiro chega a mim de formas inesperadas e infinitas", porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais repito essa verdade, mais minha mente se programa para o sucesso.
Então comente agora: o dinheiro chega a mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua caminhada. Esses momentos fortalecem sua motivação, tornando a jornada mais leve e prazerosa. A construção da verdadeira prosperidade não depende de saltos gigantes, mas de movimentos consistentes e constantes. Guardar uma quantia mensal, ainda que simbólica, pode transformar completamente seu futuro. O mesmo vale para os investimentos feitos com discernimento, seja em aprendizado, em ativos financeiros ou em projetos que geram impacto positivo. A constância gera legado, e esse legado vai muito além de você, estendendo-se às próximas gerações. Pensar apenas no presente não é suficiente. Planejar o futuro de maneira estratégica é essencial. Estabelecer metas definidas, como conquistar a casa própria, garantir uma aposentadoria tranquila ou realizar um sonho especial, ajuda a manter o foco. Objetivos claros funcionam como bússolas, guiando pensamentos e ações. O universo responde com intensidade quando você projeta com clareza o que deseja. Metas funcionam como ímãs vibracionais, e quando alinhadas a uma intenção verdadeira, atraem consigo os meios para sua concretização. A mentalidade de abundância vai muito além da questão financeira. Ela envolve cultivar equilíbrio emocional, nutrir relacionamentos saudáveis e investir continuamente no desenvolvimento do seu potencial humano. Quando você cuida do corpo, da mente e da alma, constrói uma base sólida que sustenta o sucesso de forma estável. Meditação, exercícios físicos, lazer e práticas espirituais não são luxos, mas fundamentos indispensáveis para quem deseja prosperidade duradoura. A verdadeira riqueza não se limita ao que se possui, mas está na forma como a vida é vivida. Outro ponto essencial é aprender a lidar com o medo. Muitos deixam de avançar por receio de errar ou perder, mas o fracasso faz parte da caminhada. Grandes realizações quase sempre vieram acompanhadas de grandes quedas. O que diferencia aqueles que prosperam é a capacidade de extrair lições das quedas e transformá-las em degraus. Todo desafio guarda em si uma lição preciosa, e toda lição, quando acolhida, fortalece suas bases. No fim, o que está em jogo é a liberdade. A liberdade de utilizar os recursos com sabedoria, de investir em experiências que tragam sentido, de viver alinhado aos valores mais profundos. O dinheiro nesse contexto não é um fardo, mas um facilitador. Ele possibilita viagens transformadoras, investimentos que geram impacto positivo e momentos inesquecíveis junto às pessoas que você ama. Acima de tudo, é um instrumento, um meio para algo maior. Mais importante do que acumular é aprender a usar com consciência. Sonhe alto, mas mantenha os pés firmes no presente. Valorize o que já possui, planeje de forma estratégica e continue avançando com coragem. Compreender o verdadeiro propósito do dinheiro no plano divino muda completamente sua percepção. Quando você entende que ele é a extensão da sua missão, ele deixa de ser um peso e se torna ferramenta de construção. A vida plena não se resume à quantidade de bens acumulados, mas à sintonia com seu chamado mais profundo. Esse chamado pode se expressar de muitas formas: educar com amor, cuidar com dedicação, empreender com propósito, ou simplesmente irradiar luz por onde passa. A riqueza deve sustentar essas expressões, nunca substituí-las. O universo, por sua vez, sempre colabora com aqueles que vibram nessa frequência. Tudo ao seu redor responde às intenções que você emite. Quanto mais você se conecta a essa força, por meio da oração, da meditação ou da reflexão consciente, mais sensível se torna às oportunidades que surgem. Não se trata de perfeição, mas de presença. Estar no agora, confiar no processo e permitir que o tempo divino atue. Quando você se entrega sem resistência, o caminho se revela. Portas se abrem e o fluxo da abundância, antes bloqueado, passa a se mover livremente. Um dos bloqueios mais comuns que as pessoas enfrentam é a sensação de não merecer uma vida melhor. Crenças como "a riqueza corrompe" ou "não nasci para prosperar" limitam o fluxo natural da abundância. Mas essas ideias não são verdades absolutas.
São apenas programas mentais que podem ser reescritos. Ao confrontar tais crenças e substituí-las por afirmações de merecimento, como "eu sou digno de tudo o que é bom", a energia começa a se transformar. Cada decisão tomada em direção à sua evolução dissolve velhas camadas e abre espaço para o novo. E lembre-se, você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Buscar aconselhamento, apoio espiritual, orientação de mentores ou simplesmente elevar uma oração sincera pode ser o impulso necessário para alcançar o próximo nível. A prática diária de visualizar seus objetivos com nitidez é uma ponte entre o agora e o futuro desejado. Sua mente trabalha a favor daquilo que consegue imaginar com clareza, e o universo responde à sua visão com oportunidades, sincronicidades e conexões certas. Visualize-se vivendo a vida que tanto deseja, livre, seguro, generoso e pleno. Sinta como se já fosse real e mantenha essa prática com disciplina e entrega. A sabedoria registrada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, ensina que aquele que fornece a semente ao que semeia também provê o pão. Assim como a natureza respeita seus ciclos, nossas ações conscientes produzem frutos abundantes no tempo exato. Confie nesse fluxo. Assim como o solo fértil exige cuidados constantes, nossos sonhos também necessitam ser cultivados com intenção, dedicação e propósito. Sempre que direcionamos tempo, energia e recursos para o crescimento, para o amor e para a generosidade, estamos semeando colheitas que inevitavelmente virão. Essa verdade se aplica tanto às finanças quanto às dimensões emocionais e espirituais. Cada atitude ética, cada palavra de apoio e cada esforço sincero retornam multiplicados, criando um ciclo virtuoso de plenitude. Nunca esqueça, o que você planta hoje constrói o cenário do seu amanhã. Se você chegou até aqui, parabéns pela perseverança e pela busca consciente. Isso mostra que você está comprometido com sua transformação e disposto a mergulhar fundo em conteúdos que abrem portas para um novo estilo de vida. Escrever nos comentários "Fiquei até o fim" não é apenas um gesto simbólico, mas um compromisso pessoal. É como assinar um pacto consigo mesmo de continuar avançando apesar dos desafios. E quero que saiba, estarei celebrando ao seu lado cada passo alcançado. Cada vitória será reconhecida com carinho, como um sinal de que você está na direção certa e de que o seu potencial é imenso. Se você sente que chegou o momento de avançar ainda mais, continue explorando conteúdos que aprofundem sua visão sobre riqueza com propósito. Existe um vídeo especial que ensina como começar a construir prosperidade do absoluto zero, oferecendo estratégias claras, práticas e aplicáveis para quem deseja aprender e colocar em prática imediatamente. Basta clicar no link que aparece na tela e mergulhar em um novo patamar de consciência e ação. Cada pequena decisão tomada hoje determina a velocidade da sua trajetória. Nunca subestime o poder da curiosidade aliada à persistência, pois quando esses dois elementos se unem, tornam-se combustível das maiores revoluções pessoais. Recorde-se também de que a verdadeira prosperidade não se limita aos números exibidos em aplicativos bancários. Ela se manifesta na qualidade dos seus vínculos, na intensidade das experiências de alegria e na sua capacidade de transformar a vida de quem está ao redor. Conduzir as escolhas financeiras com base em valores elevados revela que o maior tesouro é a liberdade de viver em sintonia com sua verdade. Essa liberdade abre espaço para explorar o mundo, investir em experiências transformadoras e criar memórias que atravessam gerações. A abundância, portanto, não é um destino distante, mas sim um estado de consciência. É algo que se expande cada vez que você evolui em qualquer dimensão da vida. Durante essa caminhada, mantenha em mente que o universo favorece aqueles que decidem cooperar com ele e não lutar contra ele. Isso significa aceitar caminhos alternativos, acolher mudanças inesperadas e valorizar as pausas necessárias. Muitas vezes, os desvios não são erros, mas ajustes divinos. Em vez de resistir, permita-se fluir com o processo. Acredite, cada experiência, seja agradável ou desafiadora, carrega uma revelação importante. Todas fazem parte da construção do seu destino.
Cada instante é uma peça essencial do grande quebra-cabeça que forma a sua realidade. Jamais subestime o poder das pequenas escolhas, desde a maneira como administra seus minutos, até a forma como trata aqueles que cruzam sua jornada. Tudo contribui para o universo que você está criando. Seja intencional em cada decisão. Direcione seu foco para o que realmente importa. Tenha clareza sobre onde deseja chegar, mas mantenha flexibilidade suficiente para se adaptar às curvas do caminho. Acima de tudo, preserve acesa a chama da confiança em si mesmo. A simples atitude de permanecer até o fim deste conteúdo já é prova de que você está preparado para conquistar mais do que imagina. O momento de agir é agora. Este é o tempo de dar o próximo passo e descobrir até onde sua coragem pode levar você. A prosperidade não responde à pressa, mas sim à constância. Muitos desistem porque acreditam que os resultados não acontecem com rapidez suficiente. Mas o universo não opera sob o ritmo da ansiedade. Ele trabalha no compasso da preparação. Quando você compreende que cada dia é uma etapa da construção do seu legado, passa a respeitar o tempo necessário para que as sementes germinem. O que hoje parece espera, na verdade, é o solo sendo preparado para uma colheita abundante. Muitos permanecem na escassez não por falta de oportunidade, mas por ainda não estarem prontos para recebê-la. Prosperidade requer estrutura emocional, equilíbrio interno e clareza de propósito. Imagine tentar armazenar chuva abundante em um recipiente quebrado. É o que acontece quando uma mente despreparada tenta sustentar aquilo que tanto pede. A expansão começa no interior. É preciso se tornar o recipiente ideal para receber, multiplicar e compartilhar aquilo que deseja atrair. Outro ponto pouco mencionado é a importância do silêncio no processo de manifestação. Não é na agitação que se ouve a voz do espírito. O silêncio intencional, por meio da meditação, contemplação ou oração, cria um canal para escutar com clareza os próximos passos. Nesse espaço de quietude, o universo sussurra direções que passariam despercebidas na correria diária. Silenciar é permitir que instruções divinas cheguem até você. A escassez muitas vezes não está no que se possui, mas naquilo que se acredita sobre si mesmo. Quando alguém se sente pequeno diante dos próprios sonhos, cria um padrão de autossabotagem que afasta a realização. Prosperar começa com um realinhamento da identidade. Você não é apenas mais um tentando sobreviver. Você é uma centelha criadora, capaz de transformar sua realidade com fé, decisão e ação inspirada. Seu ambiente influencia diretamente sua vibração. Reflita sobre as conversas que tem, sobre os conteúdos que consome diariamente. As pessoas e as informações ao seu redor moldam sua percepção sobre o que é possível. Se deseja viver em abundância, conecte-se com vozes que fortaleçam sua fé, alimentem sua visão e sustentem sua jornada com encorajamento. Existe um princípio inegociável. Prosperidade exige compromisso com o crescimento. Muitos querem os frutos, mas poucos estão dispostos a expandir sua consciência para acolher tais frutos. Ler, estudar, refletir e aplicar são hábitos que pavimentam o caminho da abundância. A riqueza não é um prêmio reservado aos mais sortudos, mas uma consequência natural de quem escolhe evoluir de forma contínua. O medo de falhar é um dos maiores ladrões de sonhos, pois paralisa ideias, sabota decisões e adia conquistas. Entretanto, quando você entende que cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado, o medo perde força. Os maiores visionários da história não se destacaram por nunca errarem, mas por se recusarem a parar diante dos erros. Eles aprenderam a transformar falhas em combustível para chegar ao próximo nível. A gratidão é uma tecnologia espiritual poderosa. Ela altera sua frequência independentemente do que acontece ao redor. Agradecer antes mesmo de receber é a expressão máxima da fé. Fé não é apenas acreditar, é agir como quem já possui. Quando você agradece pelo que ainda não vê, demonstra ao universo que está pronto para receber a manifestação. Existe algo extremamente poderoso em agir com excelência, mesmo quando ninguém está observando. O modo como você executa as pequenas tarefas determina a confiança que o universo terá para confiar grandes responsabilidades em suas mãos. Cada ação feita com integridade, dedicação e atenção
É uma semente que inevitavelmente dará frutos. A prosperidade não busca atalhos, ela honra o caminho. A forma como você administra o que já possui define o que ainda virá. Quem cuida bem do pouco revela maturidade para receber muito. Esse princípio se aplica ao dinheiro, ao tempo, aos relacionamentos e à energia pessoal. Ser um bom administrador é reconhecer que tudo o que chega até você carrega um propósito. Quando esse propósito é honrado, a multiplicação acontece. A frequência do merecimento é a porta de entrada para novos níveis de prosperidade. Muitos dizem que desejam mais, mas no íntimo acreditam não ser dignos. Reprogramar esse padrão exige consciência e intenção. Dizer "eu mereço viver bem" não é arrogância, é reconhecer o valor da vida que lhe foi concedida. Você não está aqui para mendigar migalhas do universo, mas para assumir seu lugar como co-criador da realidade. Sonhar grande é um ato de coragem. Em um mundo que glorifica a mediocridade e desconfia da grandeza, ousar desejar uma vida extraordinária é quase um desafio espiritual. Mas Deus não coloca sonhos no seu coração para frustrar você. Ele planta sonhos para chamar você ao crescimento. Seu desejo é um mapa. Segui-lo com fé é honrar o potencial raro que existe dentro de você. É importante compreender que prosperidade não segue uma fórmula única. O que serve de caminho para uma pessoa pode não se aplicar a outra, pois cada jornada é singular. Comparar-se com os outros é um veneno silencioso que rouba energia e distorce a visão. Em vez de medir sua caminhada com a régua de terceiros, celebre cada passo dado e reconheça o quanto já evoluiu, ainda que não tenha chegado ao destino que almeja. A sua voz carrega poder criador. Tudo aquilo que você fala sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre o dinheiro e sobre sua capacidade se transforma em matéria-prima para o universo. Se você diz "eu nunca consigo", o universo responde "assim será". Mas quando declara "tudo está se organizando para o meu bem", uma nova realidade começa a se formar diante de você. Use suas palavras com sabedoria, pois cada frase é um comando energético. Existe ainda um poder oculto no ato de servir. Colocar-se a serviço do outro não é apenas oferecer ajuda, é ativar uma energia de retorno. Contribuir com tempo, conhecimento ou apoio espiritual cria uma rede invisível de abundância. O universo sempre recompensa quem age por um propósito coletivo e não apenas por interesse próprio. Confiança é a base da manifestação. A verdadeira confiança não depende de circunstâncias externas. É simples acreditar quando tudo vai bem. O verdadeiro poder está em sustentar a fé, mesmo quando os resultados ainda não se revelaram. É exatamente nesse lugar de convicção silenciosa que os milagres se manifestam. A organização também é espiritual. Um ambiente limpo, uma agenda estruturada e um planejamento financeiro equilibrado comunicam ao universo que você está pronto para receber mais. Muitas vezes, o caos externo é apenas reflexo da confusão interna. Ao organizar sua vida e seu espaço, você libera o fluxo da abundância para circular com direção e leveza. A alegria é um imã natural de prosperidade. Quando você vibra em entusiasmo, gratidão e amor pela vida, transforma-se em campo magnético para experiências positivas. Nada atrai mais oportunidades do que um coração leve e um espírito elevado. Cultive alegria mesmo nas pequenas coisas e observe sua realidade se renovar. Espiritualidade e prosperidade não se opõem. Ao contrário, caminham lado a lado. Viver com propósito, fé e consciência é a base que sustenta qualquer forma de riqueza. Quanto mais você se aproxima do divino, mais percebe que tudo aquilo que deseja já existe disponível. O segredo está em alinhar sua vibração com a fonte. Quando isso acontece, o impossível se torna inevitável. E se hoje fosse o dia da virada? E se este fosse o momento exato em que tudo começa a mudar? A verdade é que toda transformação nasce de uma decisão, e você já decidiu chegar até aqui. Agora vá além. Declare com firmeza: estou pronto para viver a plenitude da minha abundância. Continue, pois o melhor ainda está por vir. A lei da atração não distingue entre bom ou ruim. Ela apenas responde à vibração dominante. Quando você emite frequências de gratidão, confiança e expansão, recebe de volta situações que refletem essas qualidades.
Mas se permanece preso a sentimentos de escassez, dúvida ou indignação, o universo entende isso como seu ponto de atração. Por isso, vigie seus sentimentos mais frequentes, pois é essa energia que molda a sua realidade. Aquilo em que você foca tende a se expandir. Esse é um dos princípios mais poderosos da lei da atração. Quando direciona seus pensamentos para o que deseja construir e experimentar, o campo ao seu redor começa a se alinhar com essas intenções. Mas quando fixa sua atenção na falta, no medo de não conseguir ou no que ainda não tem, acaba criando mais do mesmo. O foco é uma ferramenta espiritual e deve ser usado com consciência. O universo responde à clareza e não à confusão. Se você não sabe exatamente o que quer, torna-se difícil para a energia universal organizar os recursos a seu favor. Defina metas claras, mesmo que ousadas. Declare-as, visualize-as com detalhes e mantenha sua vibração como se já fosse realidade. A clareza é como uma bússola magnética que orienta os acontecimentos em sua direção. Outro princípio essencial da lei da atração é a coerência entre pensamento, emoção e ação. Não adianta afirmar que deseja prosperidade se no íntimo teme o dinheiro ou sabota suas próprias oportunidades. O que você pensa precisa estar alinhado ao que sente, e ambos devem se refletir em atitudes consistentes. A vibração nunca mente. Ela revela exatamente onde você está internamente. A visualização criativa funciona como ponte entre a sua realidade atual e o futuro que deseja. Ao imaginar com todos os sentidos aquilo que deseja viver, você envia ao universo uma mensagem clara: eu já vibro como quem possui isso. Esse exercício, quando carregado de emoção genuína, ativa áreas do cérebro que se conectam a soluções, intuições e sincronicidades. É como se você puxasse o futuro para dentro do presente. A resistência, entretanto, atrasa a manifestação. Sempre que você pensa, eu quero isso, mas e se isso não acontecer, cria um bloqueio no fluxo. A dúvida impede que a energia flua livremente. O segredo é entregar-se ao processo com confiança, como quem já tem certeza de que tudo está se encaixando, mesmo sem enxergar o resultado final. Você não atrai apenas o que deseja, mas aquilo que já é. Bob Proctor afirmava com convicção: a vibração que você sustenta de maneira contínua é a responsável pela realidade que manifesta. Portanto, não basta querer prosperar. É preciso se tornar próspero em sua mente, em suas palavras e em suas atitudes. Quando você age como alguém que já vive em abundância, sua realidade se ajusta e responde a essa vibração. A lei da atração manifesta seu poder de forma mais intensa quando existe gratidão antecipada. Agradecer antes mesmo de enxergar o resultado material é um ato de fé vibracional. É como declarar ao universo: eu confio tanto no processo que celebro antes mesmo da colheita. Essa certeza cria uma energia magnética. Quem vibra gratidão encontra mais motivos para agradecer, enquanto aquele que reclama constantemente reforça ainda mais as causas de sua frustração. Um dos enganos mais comuns é usar a lei da atração apenas como uma solução emergencial, buscando apagar incêndios momentâneos, como quitar uma dívida urgente ou encontrar um alívio imediato. A verdadeira potência dessa lei está em transformá-la em um estilo de vida contínuo. Quando seus princípios são aplicados diariamente, sem depender da pressa ou da urgência, a vida se ajusta a um fluxo constante e estável de abundância. Os sinais que surgem ao longo do caminho são respostas vibracionais. Uma sequência numérica repetida, uma frase que surge como resposta exata para sua dúvida, ou até um convite inesperado não são coincidências, mas confirmações. O universo se comunica com quem está disposto a ouvir, e a lei da atração se intensifica quando você presta atenção nesses sinais e age de acordo com eles. A fé é o combustível da manifestação. A lei da atração opera para quem acredita mesmo sem ter visto nada ainda. Isso não significa negar a realidade atual, mas escolher vibrar na frequência do que deseja criar. A dúvida bloqueia o fluxo, mas a certeza silenciosa, ainda que diante do invisível, é capaz de mover céus e terra. A vibração da fé é mais poderosa do que qualquer estatística, e a imaginação consciente supera qualquer limitação da matéria. Quando você imagina com consistência a vida que deseja,
está reprogramando seu campo energético para atrair experiências compatíveis. O universo, por lei, sempre responde à vibração dominante. A forma como você fala diariamente revela sua frequência. Frases como "nada dá certo para mim", "isso é difícil demais" ou "nunca tenho sorte" são afirmações poderosas, mas na direção contrária. A lei da atração não compreende ironias. Apenas entrega aquilo que você declara com convicção. Ao substituir essas palavras por declarações positivas, você altera seus resultados. Vibrar alegria acelera qualquer processo de manifestação. A felicidade não é apenas consequência da conquista, ela é o gatilho. Quando você escolhe sentir-se bem agora, mesmo sem ter alcançado tudo o que deseja, ativa a frequência mais elevada. Nesse estado, soluções aparecem com naturalidade, encontros importantes acontecem e o dinheiro flui sem esforço. A generosidade é uma das formas mais rápidas de expandir a vibração. Compartilhar, ainda que seja pouco, envia ao universo a mensagem: "Eu confio que sempre há mais". Esse ato abre espaço para o novo. Reter por medo bloqueia o fluxo. Doar com confiança o amplia. O julgamento é outro bloqueio da prosperidade. Sempre que você critica alguém por seu sucesso, por sua liberdade ou por sua riqueza, está dizendo ao universo que esse estado é errado e, por consequência, afasta-o de si. A lei da atração não distingue sarcasmo ou ironia. Ela responde à vibração emitida. Ao julgar, você rejeita, e tudo o que rejeita não pode se aproximar. A manifestação também exige ação inspirada. Visualizar e afirmar não bastam se você não age quando as oportunidades se apresentam. A lei da atração coloca as peças no caminho, mas cabe a você dar os passos. Quando se movimenta com fé e intenção, mesmo sem enxergar o próximo degrau, o universo responde com sincronicidade. Cuidado também com o que consome. A lei da atração é sensível às influências diárias. Conversas, músicas, ambientes e conteúdos moldam sua vibração. Aquilo que alimenta sua mente molda também a realidade que você atrai. Por isso, escolha com atenção o que nutre sua alma. O estado ideal para manifestar é o da sensação de já possuir. Quando você respira, age e sente como se já estivesse vivendo o que deseja, cria uma ressonância perfeita com o universo. Essa vibração acelera a materialização externa. O segredo é sentir-se completo agora e permitir que a vida reflita isso. Lembre-se, você não veio ao mundo para contar com a sorte, mas para cocriar. A lei da atração é a manifestação prática do poder criador que habita em você. Quando entende isso, deixa de esperar uma salvação externa e assume o comando da própria realidade. A abundância começa no instante em que você decide ser responsável por tudo o que vibra e atrai. Essa lei é como um espelho. Não devolve o que você deseja, mas sim aquilo que você está emanando no presente. Quando compreende isso, percebe que a transformação externa nasce de uma decisão interna. Não adianta esperar que o mundo mude se sua energia continua presa ao passado ou à carência. A verdadeira mudança começa quando você limpa o espelho interior e se reconecta com a imagem do que realmente deseja ser. O universo responde não apenas ao que você quer, mas principalmente a como você se sente em relação a isso. Se pensa em dinheiro com medo, ansiedade ou culpa, ele se afasta. Se pensa com paz, confiança e gratidão, ele se aproxima. A vibração é a linguagem da criação, e é por isso que manifestar exige mais sentir do que pedir. A dúvida é um dos maiores inimigos da atração. Quando afirma algo, mas internamente questiona se é possível, acaba anulando sua própria criação. Fé e dúvida não coexistem no mesmo espaço vibracional. Para que a manifestação se realize, é necessário confiar sem provas, sentir sem tocar e agir sem garantias. A lei da atração responde mais à constância do que à intensidade. Não adianta vibrar positivamente em um único dia e mergulhar em queixas nos dias seguintes. A energia precisa de repetição para consolidar um novo campo. Afirmações diárias, pensamentos elevados e ações coerentes formam a base sólida da manifestação. Não se trata de intensidade esporádica, mas de frequência consistente. Quando você começa a viver com intenção, tudo muda. Cada passo ganha direção, cada palavra carrega propósito, e cada pensamento se transforma em vibração direcionada.
É essa intencionalidade que faz o universo responder com precisão. O universo favorece os determinados, não os dispersos. Conectar-se à abundância é mais do que querer riquezas. É viver como se tudo já estivesse disponível, mesmo sem provas materiais. É olhar para o vazio com olhos de fé. É confiar que o invisível já está em processo de se tornar visível, desde que você mantenha a frequência correta. A resistência muitas vezes se disfarça de prudência. Frases como, ainda não é o momento, não estou preparado, não tenho o suficiente, enviam ao universo o pedido de espera, e o universo responde com espera. Se você deseja movimento, precisa declarar prontidão. Não há nada mais magnético do que uma mente em paz. Quando você deixa de lutar contra a realidade e escolhe vibrar em aceitação e criação, o fluxo se reorganiza. A paz interior é o maior acelerador da manifestação, pois elimina ruídos e amplia a capacidade de receber. O universo ocupa os espaços que estão livres, e a paz cria esse espaço. A gratidão, quando sentida de maneira sincera, atua como senha vibracional que desbloqueia o fluxo do bem. Mas é preciso ir além do simples hábito automático de agradecer. É necessário mergulhar na emoção verdadeira da gratidão, sentir até o corpo estremecer. É nesse ponto que a vibração se eleva e os milagres se tornam possíveis. O universo não responde ao desespero. Ele responde à confiança tranquila. Quando você se desespera, transmite caos. Mas quando escolhe confiar, ainda que tudo pareça desabar, emite ordem, alinhamento e solução. A serenidade é uma frequência rara e extremamente poderosa, e quem aprende a sustentá-la se transforma em um imã para tudo aquilo que busca. O segredo da manifestação não está no controle, mas na permissão. Muitas vezes o bloqueio não vem da ausência de desejo, mas do excesso de rigidez. Você quer que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, mas o universo é mais sábio do que isso. Quando você solta, ele surpreende. Quando você permite, ele entrega mais do que você esperava. O entusiasmo é uma vibração de antecipação positiva. É como declarar ao universo: estou pronto para celebrar antes mesmo da conquista. Essa energia contagia o campo ao seu redor e acelera o processo de materialização. Pessoas entusiasmadas caminham na frente do tempo, pois vivem a conquista primeiro no espírito, depois no mundo físico. A abundância é uma identidade, não uma circunstância. Você não se torna próspero apenas quando recebe dinheiro, mas quando decide pensar, agir e vibrar como alguém próspero. O que está do lado de fora reflete apenas o que já foi estabelecido dentro. Mude sua identidade e o mundo ao redor inevitavelmente se transformará. As afirmações não são frases mágicas, mas códigos de programação vibracional. Sempre que você declara uma verdade elevada, está atualizando seu campo. Eu sou digno. Eu sou um ímã para oportunidades. Eu estou pronto para receber. Quando essas declarações são ditas com presença, tornam-se comandos energéticos capazes de reescrever sua realidade. Existe um momento em que a vibração muda. Às vezes acontece em silêncio, às vezes em uma lágrima, em outras ocasiões, em um suspiro profundo. É o instante em que você deixa de fingir controle e finalmente escolhe confiar. Esse instante é sagrado e geralmente é o ponto de virada, pois nele você para de pedir e começa a permitir. A lei da atração opera melhor quando o apego é eliminado. Desejar com intensidade é diferente de se agarrar com desespero. O desejo puro é leve, confiante e cheio de fé. Já o apego carrega medo e escassez. Quem segura com força demais bloqueia o fluxo. Quem solta com confiança abre espaço para receber abundantemente. A manifestação não exige um passado perfeito, apenas um presente consciente. Não importa o que você já fez, perdeu ou deixou passar. O universo sempre responde ao que você é agora. Se hoje você decide vibrar diferente, tudo começa a se reorganizar. Não é tarde demais. Este é o momento exato. A visualização funciona melhor quando deixa de ser uma técnica isolada e se transforma em um estado de ser. Visualizar não é apenas fechar os olhos e imaginar. É sustentar a sensação de que aquilo já é seu. É falar, andar
e agir como quem já vive a realidade desejada. A mente cria, mas é a emoção que ativa. Sem emoção, a imagem não tem força. Você está cocriando o tempo inteiro, mesmo sem perceber. A diferença está em fazê-lo de forma inconsciente ou intencional. Quando assume essa responsabilidade, passa a escolher o que deseja emanar. E ao escolher, deixa de viver por acaso para viver em alinhamento. A melhor forma de saber se você está vibrando corretamente não é olhar para os resultados imediatos, mas observar como se sente ao longo do dia. Emoções são bússolas. Se sente paz, inspiração, leveza e entusiasmo, está no caminho certo. Mas se sente ansiedade, frustração ou peso, é sinal de que precisa ajustar a frequência. O resultado externo é apenas reflexo. O estado interno é sempre a origem. Bob Proctor ensinava que o segredo do sucesso não está no esforço físico, mas na programação mental. Ele explicava que para mudar os resultados externos, é necessário antes alterar o paradigma interno. Enquanto a mente subconsciente não aceitar a abundância como algo natural, ela continuará criando experiências de escassez. Por isso quero que você sinta essa verdade agora. Escreva nos comentários: minha mente está programada para o sucesso, porque tudo aquilo em que você acredita se transforma em realidade. Se você se enxerga como alguém de sucesso, suas ações vão refletir isso. Então declare: minha mente está programada para o sucesso, e fortaleça essa mentalidade. Vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua jornada. Um dos ensinamentos mais poderosos de Bob era lembrar que tudo é energia em movimento, inclusive o dinheiro. Ele dizia que o dinheiro é a extensão da sua vibração e que, se deseja mais, precisa se tornar um canal vibracional aberto e receptivo. Isso não se conquista apenas com técnicas, mas com mudança de identidade e com a aceitação do merecimento. Bob reforçava que não basta ler livros ou assistir palestras sobre prosperidade. É preciso viver o que se aprende. Conhecimento sem prática se transforma em peso. O verdadeiro poder está em transformar a informação em ação vibracional, em alinhar pensamento, palavra e atitude com aquilo que deseja manifestar. Ele também lembrava que muitas pessoas acreditam não possuir o que é necessário para vencer. Mas ele insistia que não importa de onde você veio, nem o que já viveu. O que realmente importa é a imagem que sustenta de si mesmo agora. A autoimagem é o filtro pelo qual a realidade é moldada. Uma das declarações mais impactantes de Bob Proctor era: você nasceu rico. Essa afirmação não se referia apenas ao dinheiro, mas ao potencial interior. Ele lembrava que cada pessoa veio ao mundo com recursos infinitos como criatividade, fé e poder de decisão. O verdadeiro trabalho é acessar esses tesouros internos e colocá-los em movimento com clareza e intenção. Bob explicava que a mente consciente tem poder de decisão, mas a subconsciente é a que executa. Isso significa que é possível desejar prosperidade conscientemente, mas se a mente subconsciente estiver programada para limitação, ela sabotará os resultados. É por isso que afirmações e visualizações criativas são tão eficazes, ajudam a regravar paradigmas antigos. Ele também ressaltava a importância de viver como se já fosse aquilo que deseja ser. Para Bob, o sentimento sempre antecede a conquista. Se você deseja abundância, precisa sentir-se abundante agora. Se deseja liberdade, deve caminhar com a postura de quem já é livre. Esse estado de ser cria um campo magnético que atrai exatamente aquilo que está em ressonância com você. Bob Proctor era enfático. Não somos vítimas das circunstâncias, mas criadores delas. A realidade externa é projeção do que acontece dentro. Por isso, em vez de lutar contra o que está fora, devemos transformar o que está dentro, pois é ali que está a chave da manifestação. Para ele, tudo girava em torno da vibração. Os pensamentos geram emoções, as emoções determinam frequências e as frequências atraem realidades. Se sua vibração está alinhada com o sucesso responde. Se está presa ao medo ou à insegurança, esses padrões se repetem em forma de limitações. Outro ponto essencial que Bob sempre reforçava era a importância da ação inspirada. Ele dizia que agir sem direção é desperdiçar energia.
Mas quando pensamento, emoção e ação se alinham a um propósito, você entra em fluxo. E nesse estado, a lei da atração responde com velocidade e precisão. Bob destacava que tudo começa com uma decisão. Ele ensinava que as pessoas verdadeiramente prósperas são aquelas que tomam decisões rápidas e firmes. A indecisão, segundo Bob Proctor, é apenas uma forma de autossabotagem mascarada. Decidir é enviar ao universo um comando vibracional claro que declara: estou preparado. Bob costumava comparar a mente a um jardim. Se você não planta conscientemente sementes de abundância, inevitavelmente as ervas daninhas da escassez tomarão espaço. Por isso, ele incentivava práticas diárias como afirmações, meditação, visualização e estudo, não como obrigação, mas como um ritual de manutenção vibracional. Muitos acreditam que as circunstâncias externas são mais fortes que a mente. Bob refutava essa ideia com firmeza. Ele dizia que uma mente treinada possui poder suficiente para dobrar a realidade ao seu favor. Isso significa que mesmo quando cercado por dificuldades, é possível transformar tudo, desde que a mudança comece dentro de você. A vibração certa tem força para mover montanhas. Ele também ressaltava que o hábito é mais poderoso que a simples intenção. Ter bons objetivos não é suficiente se os hábitos diários não estiverem alinhados a esses objetivos. Seus ensinamentos mostravam que hábitos vibracionais são construídos pela repetição consciente. Aquilo que você repete, você se torna. Bob acreditava profundamente que cada pessoa é a única responsável pela vida que leva. Essa não era uma afirmação para gerar culpa, mas para despertar o poder pessoal. Quando você assume responsabilidade total, também assume o poder de transformar tudo. A vítima reclama, o Criador transforma, e a lei da atração responde àqueles que decidem assumir esse comando. Outra de suas grandes lições era sobre o poder da expectativa. Ele afirmava que você não atrai o que deseja, mas sim o que espera. Suas expectativas moldam a forma como interpreta os acontecimentos, e essa interpretação determina sua vibração. Esperar o melhor vai além do simples otimismo. É uma verdadeira ferramenta de criação. Bob também explicava que o dinheiro é antes de tudo uma ideia. Pode parecer um pensamento simples, mas é revolucionário. Quando você entende que o dinheiro não é algo distante, mas uma extensão da sua vibração, muda completamente sua forma de se relacionar com ele. Ele deixa de ser um peso e se transforma em ponte. Quando você vibra com leveza em relação ao dinheiro, ele passa a fluir com liberdade. Autoconfiança era um dos pilares do seu ensinamento. Ele defendia que ninguém poderia construir uma vida próspera se carregasse dúvidas sobre si mesmo. Quero abrir meu coração com você que acompanha o canal Lei da Atração desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias. Levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Confiança não é arrogância, é conexão com o seu valor essencial. Quando você acredita em sua capacidade, atrai pessoas, recursos e circunstâncias que confirmam essa crença. Bob também alertava sobre o risco das influências negativas. Costumava dizer: não compartilhe seus sonhos com quem não tem coragem de sonhar. Isso porque a energia das pessoas ao seu redor pode elevar ou derrubar sua vibração. Por esse motivo,
Recomendava que cada um cultivasse um ambiente de apoio, rodeado de vozes que alimentassem a fé e fortalecessem a visão. Ele deixava ainda um lembrete poderoso: você já possui tudo o que precisa para prosperar. Não lhe falta inteligência, nem capacidade, nem valor. O que muitas vezes está ausente é apenas a liberação das camadas que escondem esse potencial. E esse desbloqueio começa no momento em que você decide não aceitar mais viver uma vida aquém daquilo que merece,